voltando aqui do nosso intervalo, e agora eu vou falar com a doutora Laís Muti. Ela é médica, especialista em dermatologia e cirurgia dermatológica, e hoje vem esclarecer pra gente o que é melasma e também como nós podemos tratar as acnes, as espinhas que costumam aparecer principalmente na fase adulta. Vamos ver o que é isso, então. Bem-vinda aqui, doutora Laís. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, podendo falar desses temas, né, que a gente vê tanto no consultório e que mexem tanto com a nossa autoestima, né? Sim, com certeza. E por isso que a gente fala aqui, né, e esclarece, passa informação, né, para quem está assistindo, que a gente gosta de cuidar, principalmente da saúde, mas também da autoestima, né, e do bem-estar. E já explica então pra gente o que é o melasma aqui, muita gente até não sabe. Então, o melasma, ele é um distúrbio da pigmentação da pele. Então, ele vai se manifestar principalmente nas áreas expostas ao sol. Então, é mais comum aparecer no rosto, de maneira simétrica, na região central, nas bochechas, aquelas manchas, região de testa, mas pode aparecer em áreas extrafaciais. Então, você pode ter melasma também no colo, pode inclusive ter melasma nos braços. E não é toda mancha que é o melasma, por isso a importância da avaliação de um profissional, de um dermatologista, para afirmar realmente esse diagnóstico, né? E essas manchas, elas são multifatoriais, mas tem também um componente genético, existem pessoas que são mais predispostas a desenvolver o melasma e alterações hormonais que vão influenciar no aparecimento dessas manchas. Então, a gente precisa entender todos esses fatores, avaliar esse paciente e ver se realmente o que a gente está vendo ali é um melasma, antes de iniciar um tratamento mais adequado. Doenças da pele, né, são geralmente difíceis, né, de detectar o que é, o que não é. Então, precisa ser bem detalhado, né. Como você falou agora, o que manifesta, né, para ter a ideia de que pode ser um melasma, para ir procurar um dermatologista, né? Então, como ele vai se manifestar com manchas, então geralmente são manchas acastanhadas, que elas parecem mais um pouquinho rendilhadas, então aparece bem nessa região mais central da face, então em geral elas são simétricas, então se você tem uma mancha só de um lado, já chama a atenção que talvez isso não seja um melasma, né? Outra característica é a idade de acometimento, né? Ele é mais comum em mulheres por volta dos 25 aos 40 anos, que é uma idade que a gente tem mais hormônios aí ativos. A gestação é uma fase que quem tem essa predisposição ao melasma costuma desenvolver em 70%. Então, uma mancha que surgiu simétrica na gestação, por exemplo, vai chamar a atenção para esse diagnóstico de melasma. E são manchas difíceis, de difíceis tratamentos, assim. Ela não tem uma cura, ela tem um tratamento. Isso é muito bom, porque a gente pode sim deixar a pessoa visualmente praticamente sem nenhuma mancha, mas ela precisa entender que ela não está curada. Porque o melanócito, que é a célula que produz o pigmento no melasma, não existe um tratamento que remova essa célula. Então, essa célula que está produzindo aquele pigmento de maneira errática por vários estímulos, e não é só o sol é o principal, mas a gente sabe, inclusive, que outros fatores pioram essa mancha. Então, até o estresse, noite mal dormida, então tudo isso vai influenciar. E quando a gente faz um tratamento para o melasma, todos os tratamentos envolvidos, eles são para diminuir a formação do pigmento. Então, para não ter esse pigmento formado, mas eu não estou removendo a célula. Então, se o paciente acha que ele ficou bom, está sem a mancha, e ele suspende todos os tratamentos, a mancha vai voltar. Entendi. Como você falou, tem uma predisposição genético, né? Mas tem gente que, por exemplo, é meio difícil, né? Que já tem, mas não desenvolve, e que, como você falou, que por estresse, de repente, ansiedade, fatores externos e também o sol, né? Acaba desenvolvendo hormônios, enfim. Existem pessoas que não desenvolvem? Sim, assim, a predisposição genética é um dos fatores. Não é a única coisa que vai influenciar o aparecimento do melasma. Então, por exemplo, a exposição ao sol que você teve desde que você era bebê vai repercutir na idade adulta, no aparecimento do melasma. Então, às vezes é comum o paciente chegar no consultório e dizer, mas doutora, essa mancha apareceu no meu rosto agora, mas eu uso protetor solar todo dia, faz 5 anos que eu uso protetor, não saio de casa sem protetor solar e agora a mancha apareceu, né? Mas isso não quer dizer, é uma soma, desde que você era pequenininho. Então, às vezes, a pessoa lá na adolescência, sim, teve muita exposição. Então, é um cuidado que quanto mais cedo a gente tiver essa consciência em relação à radiação solar, mais fácil vai ser evitar o surgimento. Gestante, por exemplo, se você tem uma predisposição genética, 70% vai desenvolver na gestação. Mas a gente tem esses 30%. Pelo hormônio, né? Então, por isso que eu falo, gestação, gente, é um momento que é para você fugir do sol igual o diabo da cruz. Porque na gestação, pelos hormônios, tudo pigmenta.
Então, até pintas que você já tem, elas podem escurecer, podem mudar o padrão. O melasma pode aparecer, e uma vez ele aparecendo, aí a gente tem essa dificuldade no tratamento, né? Claro que a gente tem, hoje melhorou muito, a gente tem uma opção muito grande de tratamento, mas o que eu digo quando a gente em dificuldade é que geralmente quando o paciente nos procura, ele quer que a gente dê uma solução rápida, né? Ele quer chegar lá, que você prescreva um creme, um tratamento e que vai resolver o problema dele, que ele vai ficar sem nada daqui 6 meses e não precisar mais se preocupar com isso. E não é bem assim, né? É uma coisa que ele vai ter que lidar ao longo da vida dele toda. E pós-menopausa costuma, às vezes, até desaparecer mesmo. Mas aí você vê que é uma doença que, não porque eu fiz um tratamento que sumiu, por causa do tempo de evolução da doença, pelas alterações hormonais que vão surgindo na pós-menopausa, é que a doença deu uma acalmada, entendeu? Mas não existe um tratamento que eu dê e que vai resolver. Eu vou conseguir tratar, melhorar muito, mas essa pessoa tem que entender que ela vai ter sempre um tratamento de manutenção. Ela não pode parar esse tratamento de manutenção. E aí, dependendo da exposição, enfim, e dos outros fatores, ela pode manifestar novamente ou mais tardiamente, né? Inclusive tem uma coisa que às vezes a gente vê no consultório, e eu costumo falar, o melasma, há males que vem para bem. Então, o paciente com melasma, quando ele chega, é como se fosse um alerta. Você precisa cuidar da sua pele. A gente sabe que no melasma você não tem só alteração de pigmento, você tem alteração de fibra elástica, você tem alteração de colágeno, você tem alteração de hidratação, de barreira cutânea. Então é um chamado. O paciente que tem melasma, ele passa por consultar com o dermatologista e se cuidar muito mais. E ele fica triste às vezes nos períodos que tem piora, porque sempre vai ter. Então às vezes ele derrapou na pista aí na hora de ir pra praia. Doutor, eu caprichei, usei protetor solar todo dia, mas mesmo assim meu melasma piorou. Porque não é só o calor, só o mormaço, acaba tendo uma piora. E você tem que curtir também, né? Você tem que aproveitar, mesmo que você fique embaixo da barraca, pode ter uma certa piora. E isso frustra o paciente às vezes. E o que eu costumo falar para ele é para ele não ficar tão triste. A gente vai atrás do prejuízo que teve, a gente vai clarear de novo essa mancha. E tudo que você está fazendo para tratar o melasma, você não está tratando só essa mancha, você está tratando a qualidade dessa pele também. Então é comum os pacientes que chegam no consultório, você olha uma foto deles 10 anos depois, eles estão muito melhores. Por quê? Porque teve esse alerta, esse cuidado com a pele. Então, mesmo os ácidos que a gente usa para clarear a pele no tratamento do melasma, muitos também atuam no rejuvenescimento. O protetor solar, que você começa a caprichar e ser mais neurótico a partir do momento que você tem melasma, vai evitar muitos danos futuros e de degradação do seu colágeno. Então, o paciente vai ficando melhor ao longo do tempo, sim, também. E o que seria a acne adulta? A gente sabe que a adolescência, com os hormônios, né, a gente costuma ter bastante espinha. Mas e na fase adulta, né? Por que ela é provocada? Também são os hormônios e outros fatores também, estresse também, né, deve influenciar. Mas o que influencia, assim? Então, a gente fala acne da mulher adulta, porque é muito mais comum na mulher adulta, né? Embora a gente possa ter homens sim com acne na idade adulta. A maioria das mulheres que têm acne na idade adulta começaram na adolescência e persistiram durante a idade adulta. Mas você pode sim desenvolver uma acne que você nunca teve na sua idade adulta. A acne ela é multifatorial. Então não quer dizer predisposição genética é um dos fatores. Mas você tem também outros fatores que vão estar influenciando, inclusive cosmético, uso de vários produtos no rosto, às vezes algum está predispondo você ao aparecimento da acne, até o uso de alguns comprimidos, suplementos alimentares, alterações na sua rotina de alimentação, como alimentos de alto índice glicêmico, que aumentam rapidamente o seu açúcar no sangue. Então, tudo isso vai influenciar o surgimento da acne também na idade adulta. O estresse que a mulher vive, né? Então, ser multitask é complicado. Exatamente. E a gente sabe que o estresse está relacionado, sim, ele dá alteração hormonal e dá uma predisposição para acne. Mas o que a gente tem que entender também, que às vezes as pessoas acham, não, eu estou com acne na mulher adulta, então é hormônio. Meus hormônios estão alterados, fazem várias investigações hormonais. Mas, no geral, na acne na mulher adulta, você não tem uma alteração hormonal visível no sangue. Então, você pode dosar os seus hormônios, eles vão estar normal, na grande maioria dos casos. O que tem é que você tem uma predisposição e os seus receptores, os lugares que o hormônio vai agir, eles estão hiperativos. Então, por mais que você não tenha um hormônio aumentado, ele está agindo muito mais. Por isso que na acne da mulher adulta, um dos tratamentos é fazer um bloqueio, né? Tem um bloqueio hormonal, até não gosto desse nome, bloqueio hormonal, mas usar, por exemplo, uma espironolactona, que ele tem efeito antiandrogênico. Mas não porque você esteja com esse hormônio aumentado, mas é porque a nível local você está mais sensível. Então, e ela pode ter bastante espinha, né?
mesmo sendo adulto, com vários fatores, como você falou, pode surgir bastante, né? Pode, e uma coisa assim que é muito comum, a mulher adulta é a que mais cutuca, né? É muito difícil a gente ter uma lesão e resistir à vontade de espremer. Espremo, né? A gente, é muito difícil ter acne, né, hoje, então não quer nem dizer que a pessoa, às vezes ela nem tem uma acne nódulo cística grave, mas ela tem várias espinhas, que aquilo pode alterar muito a qualidade de vida dela. Então, assim, a gente tem que entender que hoje a acne tem muitos tratamentos. Você tem como curar a acne, você tem como tratar essa acne. E o paciente ficar sem lesão. Então, hoje eu falo, não é para a pessoa ficar, mas eu tenho acne que piora, às vezes só no período menstrual aparecem lesões. Mas você pode, sim, com o tratamento, não ter essas lesões aparecendo, não ter isso te incomodando. Então, a gente tem uma opção muito grande de tratamento, tanto de tópicos quanto de tratamentos orais. E se não resolveu o seu tratamento, você faz com 3 meses a gente já vê uma boa melhora da acne. Há 6 meses fazendo aquele tratamento, não resolveu, você ainda está tendo lesão que te incomoda, isso está te incomodando, então a gente tem que ir para a próxima etapa. Entendeu? A gente tem que deixar a pessoa satisfeita com a pele dela. Com certeza. É aquele tratamento que se tornou famoso até, Rocutan, que falam que é muito forte, né? Mas que ele trata realmente, né? Que é por via oral, né? Isso. E o que você acha? Você recomenda para quais tipos de pessoas? Grávidas não pode ter filhos, né? Alguma coisa assim. Você recomenda tomar Rocutan? O risco-benefício é válido? Eu sou apaixonada por essa droga, né? Acho que a isotretinoína é uma medicação que chegou para o dermatologista e que mudou a nossa vida, sim. O que a gente tem que ter muito cuidado com a isotretinoína é em relação à gravidez. Não pode engravidar de jeito nenhum. E é por isso que tem tanto aqueles termos para assinar. Então, a gente tem que cuidar na mulher em idade fértil. Né? Então, realmente, ela não tem plano de engravidar, ela está realmente em vigência de anticoncepcional. Né? O ideal seria eu ter 2 métodos anticoncepcional e usando camisinha, ou ela tem um DIU. Então, isso é o mais importante. O resto é uma medicação extremamente segura. Então, antigamente, quando a gente começou a usar essa medicação para a cura da acne, se usavam doses muito mais altas. Então, se usava meio a 1 miligrama por quilo. Hoje, a gente usa doses muito mais baixas. Se mudou, a gente não faz o mesmo esquema terapêutico, a gente consegue ter resultados excelentes. Então, tenho muitos pacientes que usam essa medicação e não tem qualquer efeito colateral. E até nos Estados Unidos, se você faz um controle do paciente, começa a medicação, 1 mês depois você repete exames, que o mais comum às vezes pode acontecer uma alteração de colesterol, de triglicerídeos, isso pode acontecer a nível laboratorial, mas é pequeno na maioria dos casos. Se ele não alterou nada no primeiro mês, provavelmente ele não vai alterar mais, a não ser que ele comece a ingerir outros medicamentos que têm interação. Então, é uma medicação segura. A gente acaba pedindo exames de 3 em 3 meses, então, para ter esse controle maior. Então, o que eu digo? Uma medicação excelente, não precisa ter medo. Eu indico para casos de acne mais grave. Então, a pessoa que já chega no consultório com uma acne nódulo cístico, ele já vai começar com a isotretinoína. Mas não é só acne grave. Eu posso indicar para uma acne leve, mas que não responde aos tópicos. Então, eu já fiz todo o tratamento tópico. A pessoa está fazendo todo o tratamento direitinho e ela não está livre da acne, posso entrar com uma isotretinoína sim. Só que precisa de um acompanhamento. Então, até por isso, tem todo esse controle das receitas, ele precisa entender todos os efeitos colaterais que podem surgir e tá com o seu contato próximo. Mas é sim uma medicação muito segura e que veio para fazer diferença sim no tratamento da acne, mesmo na acne da mulher adulta. E o melasma, como a gente estava falando, seria tratamento com ácidos, né, que você falou? O melasma, a gente tem tratamento oral também que ajuda, como ácido tranexâmico oral. Então, ele ajuda sim, a gente tem antioxidantes orais que ajudam no tratamento do melasma, mas sempre, todo o melasma vai envolver um tratamento tópico. Então, primeiro uma rotina de skincare. Então, sempre vai ter que ter o protetor solar, é o mais importante, e ter que lembrar de reaplicar esse filtro. O protetor tem que ter cor, para proteger da luz visível também, que ajuda no estímulo do pigmento. Ele precisa ter uma hidratação, porque até para tolerar o uso dos ácidos de maneira mais adequada, e ele vai usar esses ácidos clareadores à noite. Conforme o período que ele tiver, você vai ter um período de mais ataque, que você vai ter que usar uns ácidos um pouco mais fortes, e períodos de manutenção, que você vai usar algo mais leve. E você pode associar tratamentos de consultório também, como indução percutânea de colágeno, que é o microagulhamento, alguns lasers, mas sempre tendo o tópico junto, que na grande maioria são ácidos, né, associados, sim. Bom, muito importante, né, tudo que a gente esclareceu aqui, muita gente tem dúvidas e muita gente não sabe também como cuidar, como tratar, e sempre procurando um bom profissional, né, um dermatologista, especialista, né, que tudo tem tratamento e vai melhorar realmente até, principalmente a saúde, mas também o bem-estar da pessoa, né. Obrigada pela sua participação aqui, Laís. Obrigada. Deixa suas redes sociais aqui pra gente.
@LaísMuti, Muti com 2 T's, dermatologia. É isso então, muito legal falar assim de beleza, bem-estar, né, e saúde, muito bom. Bom, a gente tem mais coisa aqui no programa, fica aí, eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já.